lá. É o curso de vocês, são os colegas de vocês, né? E lembrem-se de todo o carinho, de toda a dedicação que a nossa preocupação em estar com vocês, nós, domingo, no dia 6 de novembro, nós percorremos as escolas, os professores, os coordenadores, para mostrar, olha, eu estou aqui, só não posso ir lá fazer a prova, mas eu estou aqui, estou te dando esse apoio, estou junto contigo, sabe? E é importante, num momento mais do que nunca, para a nossa instituição, mostrar que nós somos UBRA, sim, somos 5, somos 4 e somos com orgulho. E eu tenho certeza que aqui, este grupo é 4 a 5. Muitos já foram meus alunos, inclusive eu conheço bem. Então, pessoal, vamos dar o máximo de nós no dia 6 de novembro. Eu tenho certeza, colegas de vocês que não vieram hoje, espalhem essa notícia. Tentem colocar para eles, olha, fica o máximo de tempo possível, tenta fazer com a maior concentração. Quem tiver tempo pode estudar, mas tem mais é que estudar, só vai ganhar com isso, né? Só vai ganhar. Certo, pessoal? Agradeço a paciência de vocês, então. E vamos lá, ó, 6 de novembro, vamos dar tudo da gente para conseguir uma boa nota aí no ENAD. Certo? Muito obrigada pela paciência. Vou chamar agora o professor Paulo Moura, que vai fazer, então, a sua fala. Muito obrigada. Boa noite, gente. Eu pediria que você botasse de novo aquela lâmina sobre a prova de conhecimentos gerais, que eu vou tentar fazer referência aos conteúdos. Aí, essa aí, pode deixar aí. Bom, vamos lá, gente. Vou tentar me ater o tempo, me avisem aqui, vou tentar falar em 20 minutos. Para quem já foi meu aluno, se tem algum aqui, sabe quando eu solto a metralhadora verbal aqui é difícil de segurar. Tá? Toda a aula inaugural das disciplinas que eu ministro no curso, eu sou professor originalmente aqui do curso Ciência Política e coordenador desde 2009 do curso Ciências Sociais EAD. E além das disciplinas desses cursos, eu ministro, e talvez alguns aqui tenham sido meus alunos, a disciplina de Sociedade e Contemporaneidade e a disciplina de Ciência Política. Para quem já passou por essas disciplinas e puder ir lá buscar os seus materiais de estudos, conteúdos estudados, os livros, as bibliografias, certamente se sentirá bem preparado para a prova de conhecimentos gerais do ENAD. Essas duas disciplinas, a disciplina de Ciência Política e a disciplina de Sociedade e Contemporaneidade, contemplam de forma muito significativa o grosso dos temas que são solicitados na prova de conhecimentos gerais do ENAD, né? Eu vou me ancorar num tema que talvez nos permita encontrar um enfoque adequado para os demais temas solicitados aos alunos, tá? Quem já teve a oportunidade de entrar na prova modelo que está lá no site da UBRA, na parte de conhecimentos gerais, verá que há uma questão sobre literatura e história do Brasil, se não me engano, 2 questões sobre ética, 2 questões sobre ecologia, uma questão sobre questões sociais, uma questão sobre criminalidade, uma sobre língua e linguagem e uma sobre democracia, tá? É a última prova de conhecimentos gerais do ENAD anterior. Pesquisando no site do INEP, vocês vão encontrar uma série de provas anteriores. Mas vou me ancorar aqui no conceito de globalização, porque eu acho que, de certa forma, a maneira como nós devemos procurar entender os demais acontecimentos da sociedade contemporânea estão ligados a essa transformação pela qual a nossa sociedade está passando. Muita gente tende, e se a gente vai ler a mídia, percebe isso claramente, a simplificar o conceito de globalização, reduzindo a sua dimensão econômica, né?
E o que há por detrás do conceito de globalização na sua dimensão econômica? Um processo de ruptura paradigmática estrutural na maneira como funciona e se organiza ou se desorganiza a economia contemporânea em escala mundial. Então, nós vivemos um processo, desde que saímos das cavernas, acentuado depois pelo período das grandes descobertas e atualmente por este processo que se chama de globalização, de ocupação territorial do planeta e de gradativa intensificação das relações econômicas, sociais, políticas e culturais travadas entre os habitantes do planeta, nós seres humanos. Então, a maneira como nós ocupamos o território e nos relacionamos nestas diferentes dimensões econômica, social, política, cultural e na relação que temos com o meio ambiente vem mudando de qualidade, se tornando mais intensa e mais complexa ao longo do tempo. Globalização, nesse sentido, se a gente for pegar ao pé da letra, é algo que começou muito tempo antes, né? No entanto, o conceito se aplica a um fenômeno contemporâneo, a um fenômeno bastante atual, provocado pelo quê? Pelo fato de que, a partir dos anos 70, mais precisamente, anos 80 do século passado, quando o computador, a televisão e o avião a jato ganharam escala, ou seja, estas tecnologias deixaram de ter uma dimensão e um impacto localizado e passaram a afetar as nossas vidas numa escala nunca antes vistas na história da humanidade. Então, a televisão e a informática se fundiram, criando o processo de comunicação em tempo real, trocas de dados, imagens, sons e texto em tempo real, e o avião a jato, descoberto ali, inventado, né, na transição do final da Segunda Guerra Mundial para os anos 50, a partir dos anos 60, 70, ele ganha escala comercial e passa a possibilitar o transporte em escala, em grande quantidade, em alta velocidade pela superfície do planeta, de quantidades enormes de gente e de mercadorias. Então, este processo combinado, quer dizer, o uso em escala do transporte a jato e a comunicação em tempo real produziram uma transformação estrutural paradigmática, não apenas na economia mundial, mas na sociedade mundial em todas essas outras dimensões. Na dimensão econômica, que é muito importante para a vida de qualquer sociedade humana, isso significou que, do momento em que essas tecnologias passaram a ser utilizadas para frente, a quantidade de riqueza que circula no planeta entre países superou a quantidade de riqueza que circulava dentro das economias nacionais do ponto de vista do volume. Ou seja, se vocês somarem a quantidade de riqueza que circula dentro das economias nacionais no período de um ano, né? Digamos assim, eu pego tudo que circulou de riqueza dentro da economia brasileira no período de um ano, na década de 70, pego a da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, todos os países do mundo, somo, dá um valor A. E aí, naquele mesmo ano, somo a quantidade de riqueza que circulou entre nações, entre empresas de bancos de países diferentes. Antes do fenômeno da globalização, a riqueza que circulava dentro das fronteiras nacionais era movimentada num volume maior do que a riqueza que circulava entre as nações. Depois do fenômeno da globalização, isto mudou. 3 trilhões de dólares circulam diariamente
em pulsos eletrônicos nos computadores entre as bolsas de valores do mundo inteiro. E nós não criamos instituições, regras e leis para controlar esse processo. Quando as economias nacionais nasceram, nós inventamos os bancos centrais, com a finalidade de regular, administrar as economias nacionais. E as relações econômicas entre nações aconteciam numa escala e numa velocidade que os governos, com medidas econômicas e políticas econômicas locais, conseguiam administrar e controlar. Eventualmente, aconteciam crises, como o crash da Bolsa de 29, por exemplo, né? Que escapava a este controle, mas em geral as políticas econômicas nacionais davam conta desse processo. No momento em que as relações econômicas em escala global se intensificaram na dimensão em que elas existem hoje, esse processo mudou. E nós estamos recém engatinhando na direção de criar mecanismos de regulação e controle da economia em escala mundial, razão pela qual nós temos vivido, de 1994 para cá, crises globais similares a esta que está começando semana passada, sobre a qual a professora Mari se referiu aqui quando disse da escala do dólar. Em 2008 nós tivemos uma, mas começou em 94 com a quebra do México, em 98 com a quebra da Rússia, quase a quebra do Brasil. Se o governo Fernando Henrique Cardoso não tivesse criado a banda cambial flexível, o real desvalorizado, nós teríamos quebrado também. Em 97 foram os tigres asiáticos, antes da Rússia, né? 98 a Rússia, em 2000 a Argentina, né? E em seguida os Estados Unidos, quer dizer, pela primeira vez a locomotiva da economia mundial quebra e está até hoje mal das pernas, né? Resposta àquela crise, os governos do mundo injetaram dinheiro público na economia para impedir a quebra dos bancos e o colapso da economia internacional. Naquela época eram os bancos que estavam quebrando, hoje os governos estão endividados em função do dinheiro que jogaram dentro da economia para salvar os bancos, e os bancos que emprestaram dinheiro para os governos estão ameaçados de quebrar junto com os governos, e é o que explica a crise que está começando agora, né? Então, a crise de 2008 foi uma crise do sistema financeiro, e esta crise é uma crise que começa com o problema do endividamento público e do excessivo gasto público dos governos americanos e alguns governos europeus, notadamente Grécia, Espanha, Itália, Irlanda, Portugal. Mas estes governos pegaram dinheiro emprestado com bancos franceses, alemães, e se esses governos derem um calote nesses bancos, vocês já viram mais ou menos o que aconteceu em 2008, talvez aconteça em escala pior, né? Então, nós temos aqui um fenômeno que é econômico nessa dimensão. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que isto que está acontecendo na economia, a intensificação das relações econômicas, a velocidade com que a riqueza circula, a complexidade do nosso sistema atual, não se limita à dimensão econômica, né? Quer dizer, se vocês forem analisar os tópicos dessa lista, né, é possível relacioná-los todos ou quase todos de alguma